Olá, muito bem-vindo a mais um módulo do nosso treinamento. Meu nome é Everton Saulo, hoje vamos conhecer os níveis neurológicos, ou realidade subjetiva na PNL. Esta ferramenta nós utilizamos para poder entender um pouco mais sobre o comportamento das pessoas, o que vem atrás, quais são as intenções positivas a partir daquela atitude, daquela ação de uma pessoa. Vamos entender um pouco sobre os estados emocionais, sobre o nível de crenças, identidade, sobre o espiritual, o que realmente está escondido a partir de um comportamento que você vê de uma pessoa, seja um estudante, um funcionário, um filho, um pai, qualquer pessoa. Vamos lá. Nós iniciamos com esse gráfico em que todo o comportamento aqui chamamos de ação, andar, correr, pular, chorar, falar, estudar, escrever, pensar, tudo que você age, você faz, nós chamamos de comportamento na PNL. Nós temos dois tipos de comportamento. Comportamentos externos, que você vê a pessoa fazendo, se comportando, agindo. E comportamento interno, é a partir da descarga de hormônio, de adrenalina, essas reações internas dos seus órgãos, essa comunicação de dores que seu corpo traz para você e muitas vezes a gente não entende o significado delas, o respeito a elas. Mas enfim, eu vou trabalhar nessa técnica mais no comportamento externo para ficar mais fácil a nossa didática. Todo comportamento, então, é direcionado por um estado emocional. O estado emocional, raiva, ansiedade, nervosismo, calma, tranquilidade, paciência ou impaciência, esses estados emocionais, eles direcionam o comportamento das pessoas. Vamos supor um garoto, então, que ele esteja com um estado emocional de nervosismo. Automaticamente, o comportamento dele em sala de aula, dentro de casa, no ambiente que estiver com seus amigos, vai ser um comportamento mais, falando mais alto, uma entonação mais forte, até mesmo agredindo as pessoas de maneira física. O comportamento dele é direcionado por um estado emocional de nervosismo. Se você pega um estado emocional oposto, talvez uma tranquilidade, o comportamento deste garoto não vai ser tão agressivo, tão impactante, igual é com aquele estado emocional anterior. Então, os estados emocionais das pessoas, eles direcionam, eles fazem como você deve agir. Acima de estados emocionais, nós temos um nível de crenças, valores, princípios. Aqui está toda a sua história de vida. Você é fruto hoje. Suas crenças, princípios e valores foram construídos desde a sua infância. No ambiente de trabalho, nos seus estudos, na religião que você frequenta. A sua crença veio herdada dos seus pais, das pessoas em sua volta, da sua família. Então as pessoas ensinaram várias questões para você pensar, para você acreditar. Quando você acredita em algo que te deixa mais feliz, mais potente, mais confiante, chamamos isso de crenças desafiadoras. Aquelas crenças que realmente impulsionam, fazem com que você tenha um comportamento de maior recurso, um comportamento melhor. Quando a gente tem algumas crenças, nós acreditamos talvez que eu não sou capaz de agir de uma forma ou de outra, eu não sou capaz de passar num concurso, enfim. Essas crenças chamam de crenças limitantes, aquelas crenças que te impedem de fazer algo. Crenças e valores te permite comportar de uma forma ou de outra. Se eu te convido, por exemplo, para a gente poder roubar alguma casa e você fala assim, Saulo, minhas crenças, meus valores não me permitem fazer isso. Ou seja, o nível de crenças, o nível de valores é aquele nível de permissão. Segura ou não você, segura ou não o seu comportamento. Acima de crenças e valores, nós temos um nível de identidade, ou seja, aquilo que você merece, seu nível de merecimento, a sua missão de vida. Quem você é? Sua identidade. Meu nome é Everton Saulo Silveira. Esta é a minha identidade principal. Se eu começo a trabalhar numa empresa chamada de PNL, aí meu sobrenome muda, agora é Saulo da PNL. A PNL começa a fazer parte da minha identidade. Então fale mal do meu sobrenome PNL para você ver. Você vai estar afetando minhas crenças e valores, automaticamente você vai estar criando, construindo, me ajudando a construir um estado emocional talvez ruim, talvez com raiva, nervosismo, e aí meu comportamento diante de você não vai ser tão bom, não vai ser tão legal. Identidade é aquilo que você é o número do seu calçado, é o tamanho da roupa que você veste, é o jeito que você prefere se arrumar, se vestir,
o formato do seu cabelo, enfim, é você na sua essência. Quando você chama um cliente pelo nome dele, você está valorizando a identidade da pessoa. Você está criando crenças fortes, crenças de vínculo afetivo com você. Automaticamente ele vai ter estados emocionais positivos e o comportamento dele diante de você vai ser muito melhor a você chamá-lo de um apelido ou um nome corriqueiro que vocês dão aos seus clientes. Oi, senhor, senhora. Oi, amiguinho, amiguinha, amiga. Esses termos, quando você não trabalha a identidade da pessoa, ela não cria tanta força, tanto vínculo. Então a identidade é uma das ferramentas, é um dos níveis mais fortes que você tem para trabalhar com a pessoa, para criar um vínculo com você. Acima do nível de identidade, nós temos o nível espiritual, ou seja, quem mais influencia o seu comportamento? O comportamento daquele garoto. O pai, a mãe, pode ser um espiritual para o seu filho. Tudo que ele fala ou ela fala tem um peso, direciona, o comportamento dele respeita, age conforme o seu espiritual. Mas espiritual pode ser também um filho para o pai, um irmão, um tio, um sobrinho, um gerente de uma empresa, alguma pessoa que você valida como alguém de muita importância. E o que ele ou ela fala com você realmente tem força, te segura ou te impulsiona a fazer algo, a comportar de uma maneira ou outra. Então pensamos em algumas perguntas, seria o ambiente. Onde você estiver, o ambiente que você estiver, seu comportamento vai ser alterado. Se você estiver na sua igreja, seu comportamento é uma coisa. Se estiver sozinho na sua casa, você age de outra maneira. Com sua esposa, com seu marido de uma forma, com seus filhos, num ambiente próximo dos amigos, próximo de um juiz. Cada local que você estiver, dependendo daquele ambiente, você vai ter um comportamento diferente. Então, o ambiente, ele sim, interfere no comportamento das pessoas. O comportamento em si, nós falamos o quê? O que você faz? Como que você age? Seria já o nível de estado emocional, a capacidade que te dá isso. Por que você faz isso? Por que você comporta dessa forma? Você já começa a entender as crenças, o que a pessoa pensa, o que ela acredita para formar o nível de crenças dela. A identidade, então, é quem é você, quem é aquela pessoa. E o espiritual, quem mais influencia o comportamento seu ou quem mais influencia o comportamento da pessoa que você está mapeando. Se você observar os níveis neurológicos, nós podemos ter uma série de técnicas em cada padrão, em cada nível aqui representado. Se eu quero alterar o estado emocional de uma pessoa, eu tenho que trabalhar imagens, eu tenho que trabalhar sons e tenho que trabalhar sinestesia, cheiros, sabores, toque, tato em si. É o sentir cheiro, sentir sabor, sentir o toque. Esse nível de estados emocionais é o nível que altera o ambiente em sua volta. É quando você trabalha uma imagem mais bonita, um som mais legal, um cheiro diferente, e isso altera o comportamento da pessoa. Se você quer saber um pouco mais sobre estados emocionais, acesse Sistema Representacional. Essa técnica eu falo bem a fundo como construímos nossos estados emocionais a partir do que vemos, do que ouvimos e do que sentimos. Acima de estados emocionais, nós temos um nível de crenças, então aquilo que a pessoa acredita. Aqui podemos fazer uma série de perguntas chamadas de metamodelo de linguagem na programação neurolinguística, onde você vai fazer perguntas realmente de excelência, perguntas que realmente consigam movimentar o comportamento das pessoas, levá-la a pensar e agir de uma maneira diferente. Depois nós temos o nível de identidade. Vou dar um exemplo que as pessoas cometem muito. Se um pai chega para o seu filho e fala assim, meu filho, você é burro, ele está afetando diretamente a identidade do seu filho. Quem eu sou, o pai? Então, o pai como espiritual tem uma força, um poder de levar e de mexer, abalar a estrutura subjetiva do seu filho. Então, muito cuidado com as palavras que você utiliza com as pessoas da qual você é espiritual. Seja um patrão para um funcionário falando que ele não é capaz de fazer alguma coisa, aí você está trabalhando já no nível de comportamento. Ou seja, meu filho, você está agindo sem pensar. É muito melhor a você falar você é burro. Quando você trabalha no nível de identidade, você afeta todas essas pilastras, todos esses níveis aqui internos. Pode abalar as crenças, estados emocionais do seu filho ou do seu colaborador, de uma pessoa da qual você é espiritual. Mas quando você trabalha a sua linguagem voltado mais para a ação,
você está agindo sem pensar, você está fazendo isso ou aquilo outro. São linguagens que você não afeta tanto a pessoa, que você não abala tanto ela. Então, a própria linguagem que você fala, você pode ativar, acionar, afetar, atingir um dos níveis neurológicos para alterar o comportamento daquela pessoa. Nós temos técnicas no qual a gente trabalha no nível de merecimento para fazer com que o cliente ele compre acreditando ser algo de muito benefício, aquele produto ou serviço trazer um valor muito grande para a identidade dela. Uma pessoa vai numa empresa comprar, numa loja comprar uma TV e o vendedor fala assim, não, você merece esse televisor, essa TV grande, mesmo caro e tal. Então o que acontece? Alguns vendedores já usam algumas ferramentas dessas, trabalhando o nível de identidade. Certa vez eu atendi uma mulher que ela tinha acabado de assumir um restaurante do seu sogro. E aí, como ela era bióloga, ela chegou para mim e falou assim, ô Saulo, eu estou com dificuldade em demitir funcionário, em comandar minha equipe, em conseguir me concentrar, em querer ir para a empresa trabalhar, porque eu não me vejo como administradora. Eu sou bióloga. Então, se você parar um pouco e analisar essa fala dessa pessoa, este comportamento dela ali na empresa, com dificuldade em gerenciar e administrar, você vai perceber que o problema dela está no nível de identidade. Ela não aceita que ela seja administradora ou gestora. Ela não acredita que a identidade dela ela é aquilo. Logo, nós temos que criar uma série de ferramentas, temos que aplicar nela uma série de metamodelos, de rapport, de fogging, algumas técnicas para poder estruturar, treiná-la, para realmente, primeiro, ela acreditar que ela pode ser, mesmo bióloga com formação em biologia, ela pode ser uma excelente profissional, uma excelente gestora, uma excelente administradora. Então, os níveis neurológicos nos ajudam então, a compreender as pessoas, a compreender o comportamento. Numa empresa, você vê um funcionário, um colaborador que fala muito alto, é muito ríspido, ele é muito grosso com você, e aí você fala assim, mas por que esse cara é dessa forma? A pessoa tem que ser mandada embora, ela tem que ser demitida, tem que receber uma punição. E como gestores de pessoas, profissionais da comunicação que realmente entendemos de pessoas, antes de tomar uma atitude dessa, é importante você líder, você gestor, você proprietário, você gerente, compreender que atrás ou por trás daquele comportamento existe uma intenção positiva daquela pessoa para agir daquela forma. E o importante para você é compreender, sentar com ela, conversar, buscar algumas informações do seu nível de crenças, identidade, do seu espiritual, entender talvez na casa dela, desde a infância, como que foi a relação familiar com o pai, com o irmão. Para quê? Para você entender o hoje. Talvez na empresa ela fale mais alto, mas na casa dela, quem falasse mais alto ganhava o melhor presente, ou ganhava comia o bife do irmão, enfim. Era aquela pessoa talvez mais forte, sempre trabalhou uma cultura, uma crença de guerra, de competição, de briga para conquistar as coisas. Então, uma pessoa dessa, depois de tantos anos de idade, você queira que ela mude só em você falar para ela mudar? Difícil, porque existe uma crença, uma cultura muito mais forte à sua fala, alterando o comportamento dela. Para isso é importante e é muito preciso a programação neurolinguística e suas técnicas e ferramentas para conseguir alterar todas essas realidades subjetivas, esses níveis neurológicos, conseguindo uma mudança de comportamento nas pessoas. Então continue nosso curso para você aprender agora cada ferramenta, cada técnica de cada nível desse, para você saber como alterar o comportamento das pessoas. Até breve!